O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará sobre o reconhecimento do governo argentino do trabalho doméstico como atividade profissional. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou repercutir uma notícia que saiu essa semana e que tem bastante a cara das coisas que eu falo, mas foi sugestão de um ouvinte. Então eu vou agradecer a sugestão, porque realmente eu acho que é um assunto muito pertinente e que toca em várias questões, obviamente aqui sempre puxando para o viés da economia, mas vocês sabem que eu também adoro pensar de outras formas. E então, assim, como vocês devem saber, a Argentina passou a considerar tempo de trabalho materno para contribuição previdenciária. Isso foi determinado e mulheres que não atingiram o mínimo podem agora fazer essa compensação de 2 anos por filho. Obviamente, a gente está num momento muito curioso no mundo, né, que é uma espécie de paradoxo entre restrições ou talvez não sei se exatamente restrições, mas discursos em que você pode perceber retrocessos em direitos adquiridos, mas ao mesmo tempo, se a gente retomar aqui na memória e olhar um pouco para o passado e ver que muitas das discussões que não eram nem consideradas estão hoje em câmaras legislativas, em pautas acadêmicas, em debates públicos, a gente percebe esses avanços. E o trabalho reprodutivo ou a economia dos cuidados é desses assuntos que não são inéditos, né? Eles não foram inventados nessa década, nesse ano, e nem nesse século, mas foram assuntos que recentemente ganharam notoriedade ao ponto de tanto pautarem o debate público quanto pautarem mudanças legislativas importantes. E por que passou a ter uma dimensão popular sem nenhum tom pejorativo, né? A ideia de que todos nós, de alguma forma, entendemos. Então, se a gente pega as fundadoras desse debate, né, as pessoas que trouxeram pela primeira vez, são pessoas que já estão há décadas falando sobre isso, né? Já falei várias vezes, por exemplo, da Silvia Friedrich, que é uma autora super importante que trata da economia dos cuidados, já fala há bastante tempo, mas hoje não é incomum a gente encontrar em mesas virtuais, espero eu, de bar, um debate sobre isso, né? Mesas virtuais que podem ser os grupos de WhatsApp, e as pessoas entendendo e reconhecendo. Esse é um aspecto, inclusive, muito interessante do trabalho acadêmico, né? São questões que são pensadas, elaboradas num determinado grupo e que expandem e que daqui a pouco está todo mundo entendendo. Então, só para fazer um paralelo, assim, isso aconteceu, por exemplo, com a inflação no Brasil. Década de 1980 estava lá, dentro do âmbito acadêmico, econômico, e hoje em dia todo mundo entende por que o Copom aumenta a taxa de juros para conter a inflação, ou pelo menos faz rapidamente essa associação. Então, voltando aqui para a economia dos cuidados, então esse é um debate que tem sido muito reverberado, que a gente já entendeu e já veio para o nosso cotidiano, que é uma questão que, obviamente, vai ter um monte de gente que vai dizer que é uma besteira, né, que não faz sentido, que mulher tem o dom da maternidade, leiam com ironia isso que eu acabei de falar, tá? E que, portanto, não era nem para a gente estar debatendo isso, porque não tem... É a biologia, né, diriam vários. É a biologia, a mulher que engravida, então, bom, está pacificada. Mas o fato da gente, de alguma forma,
estar aqui falando e há bastante tempo já remonta uma percepção, um envelopamento teórico, digamos assim, de que é uma questão que afeta a vida das pessoas, afeta as decisões das pessoas, afetam as possibilidades que as pessoas têm de organizarem a sua vida transitando entre as suas instâncias pessoais. A decisão de ter um filho, que pode ser absolutamente individual e deve, né, das mulheres, mulheres que o têm com homens que se relacionam, também dos homens, que deveria ser uma decisão dessas pessoas, né, ou mulheres e mulheres que têm, homens e homens que têm filhos, ela passa de alguma forma a ser uma decisão social, não que importe, né, para a sociedade, no sentido de alguma forma interferir nessa decisão, mas porque sabemos que a reprodução, ela afeta todos os aspectos da vida. Então, as mulheres aqui no Brasil ainda tiram as suas licenças, em vários países a licença parental, os cuidados, né? Porque também a gente luta muito pela licença, mas a gente esquece que criança dá trabalho por muito tempo, até virar um ser autônomo em que, eventualmente, mães e pais possam ficar 10, 15 horas fora de casa, demora um tempinho, trabalhando demora um tempinho. Então, são decisões que, obviamente, têm esse caráter individual, mas que afetam todos os aspectos da vida e que, portanto, para a gente não ter esse embate, né, como a gente observa na literatura, uma taxa de natalidade vertiginosamente decrescente por conta, em grande medida, do impacto que se tem com relação ao mercado de trabalho ou outros aspectos da vida, né? As liberdades individuais, né? Todo mundo que tem filho sabe que não se pode comparar uma vida com e sem filho, porque você não é uma pessoa, você é uma pessoa diferente depois que tem filho, suas escolhas, seu foco, seu autocuidado, né? Muitas pessoas falam isso, que mudam até a própria relação com o risco de vida que correm. Então, a partir do momento que você tem esse conjunto social de determinação por essa decisão da reprodução, a gente percebe que são, obviamente, custos compartilhados. Custos compartilhados para a boa promoção para o desenvolvimento infantil ou custos compartilhados para o impacto que se tem quando você não faz essa promoção. Então, se você tem um ambiente de trabalho inóspito para a reprodução, o que vai acontecer é que muitas mulheres, majoritariamente, né, falo isso porque são os dados, não porque concorde, majoritariamente sairão do mercado de trabalho, o que impacta a sua própria produtividade, mas a produtividade coletiva, óbvio. Lugares em que você tem um acolhimento maior, você tende a ter uma rede maior, então você tem não só licenças parentais, mas a sequência dos cuidados das crianças são formas compartilhadas nessas sociedades, com acesso à creche ou regime de trabalho flexível, agora a possibilidade de home office mais ampliada. E, ao mesmo tempo, como já falei aqui inúmeras vezes, ambientes em que não se oferece para as crianças, né, o cuidado, o desenvolvimento adequado, a gente tem dois caminhos, né? Assim, é o caminho em K, né, para parafrasear uma expressão que a gente tem usado por conta da pandemia. Ou as pessoas não têm filho, ou as pessoas que têm filho arcam com essas consequências de modo generalizado, né? As pessoas que têm condições financeiras e sociais delegam, né? Compartilham, delegam compartilhando, então ou colocam em creches particulares, ou contratam babás, ou pessoas que, em sua grande maioria, são mulheres, compartilham esses cuidados com as crianças, ou, na verdade, o que a gente vai vendo é uma reprodução dessas desigualdades. As pessoas que não têm condições financeiras de arcar com o compartilhamento desse cuidado vão repassando esse cuidado para as pessoas próximas, sejam parentes e, em muitos casos, filhas, né? Muitas filhas
E eu falo filhas de propósito também, isso já está na literatura documentado, né? São as filhas que acabam assumindo a responsabilidade quando as mães saem para trabalhar, fazendo esse ciclo perpétuo de desigualdade entre e intragênero. Enfim, então, isso tudo é uma percepção que a sociedade tem, uma percepção não, isso tudo é uma construção social que a gente tem sobre o direito à reprodução, que é um assunto que transita entre o individual e o coletivo, esse direito à reprodução lato sensu, né, ok, reproduzir, e agora, né, como é que eu faço? Como é que eu faço para me manter? Como é que eu faço para manter essa criança? Como é que vai ser a jornada de trabalho? Enfim. E que, portanto, as sociedades têm se debruçado para entender como que, de alguma forma, a gente traça dois caminhos. A gente compartilha o presente e a gente recompensa o passado, né? Então, na tentativa de contratar um futuro melhor, algumas sociedades têm, de alguma forma, pensado nisso. Então, de novo, todo esse arcabouço que eu acabei de falar é uma forma de compartilhar o presente, né? De entender que crianças precisam de cuidados e que é o contrato de uma boa sociedade futura oferecer desenvolvimento infantil, expandir desenvolvimento infantil. E a compensação passada é o que, por exemplo, a Argentina fez com esse tempo de contribuição. Que, aliás, toca em outro ponto, que é a questão do envelhecimento populacional e também, de alguma forma, da sobrecarga que recai sobre as mulheres, que cuidam não só de crianças, mas de idosos. Então, eu interpreto essa decisão como uma forma da gente pautar, né, essa sociedade, pautar as políticas públicas de modo a reconhecer que o direito à reprodução é uma espécie de... Como que eu posso falar sem que incorra num erro jurídico grave, né? É uma espécie de contrato, né? Uma espécie de você entender que você cria dispositivos para que essa seja a sociedade que você quer alcançar, né? Uma espécie de bem comum, digamos assim. É claro que a gente pode pensar que há custos fiscais e não vou ignorá-los. Você conceder aposentadoria com baixa contribuição, você pode ter um custo fiscal num país que já tem problemas muito graves com relação à sua capacidade de honrar os compromissos, em especial de dívida pública. E é verdade, assim, eu acho que nesse sentido, em termos econômicos, é uma decisão que é necessário que a gente olhe um pouco mais detidamente e entenda qual vai ser o impacto disso no orçamento público. Por outro lado, a gente tem também os custos que serão reduzidos advindos dessa medida, como, por exemplo, o empobrecimento na velhice, fazer com que mulheres que tiverem capacidade tão reduzida ao longo da sua vida sejam eventualmente recompensadas e possam consumir, pensando um pouco na lógica do programa de transferência de renda, né, em que a gente sabe que há um efeito multiplicador muito grande. Então, eu acho que tem, sim, um risco fiscal. A gente está falando da Argentina, a gente não está falando de qualquer país, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também, a gente pode pensar dessa forma como uma espécie de retomada ou reinserção dessas mulheres no mundo economicamente ativo, não via trabalho, mas, por exemplo, via consumo, via geração de renda, para mulheres que foram alijadas desse mercado por conta da reprodução. Isso, de novo, pensando no presente e no passado. E pensando no futuro, uma forma de redesenhar tanto políticas públicas quanto regulações, né, quanto leis que vão olhar e pensar, olha, é interessante a gente ver que é preciso incluir essas mulheres nesse mercado de trabalho, porque senão tem essa penalidade lá no futuro, né,
penalidade para o contratante, né? De que, olha, se eu tirei ela do mercado de trabalho, agora eu vou reincluí-la na aposentadoria. Então, acho interessante a gente olhar, né, do ponto de vista sociológico, que eu tentei fazer aqui, do ponto de vista das escolhas individuais e um pouco do que você quer sinalizar para essa sociedade em termos de escolha, em termos de direitos reprodutivos lato sensu. Enfim, eu acho que é um debate super interessante, é um debate inequívoco. Eu acho que mais países vão trazer medidas como essa. Eu acho que não para na Argentina. Eu acho que, de fato, assim, a gente tem um olhar muito mais acurado para essas decisões. Você tem um debate muito mais desenvolvido agora, né? As questões fiscais, de novo, assim, acho que não dá para a gente não considerar e as experiências como a da Argentina vão dizer para a gente a medida dessa capacidade. Mas, de novo, eu acho que é importante a gente atentar para que essa escolha individual de ter filho, ela já impõe custos individuais para mulheres muito altos. E custos sociais muito altos também quando a gente não provê esse arcabouço de política. Talvez agora, de alguma forma, a gente amplie esse debate e entenda que, se a gente quer continuar existindo como espécie, a gente, obviamente, de alguma forma, tem que poder garantir esse direito tão básico que é o direito à reprodução. Nesse sentido, eu queria passar uma dica que eu recebi e que eu achei, e foi muita coincidência, né? Porque eu recebi essas duas dicas do assunto da coluna e esse vídeo. É um vídeo que fala justamente sobre as diferenças salariais de homens e mulheres depois da decisão de ter filho, e começa o vídeo falando justamente por que ter filho, ou por que não ter filho, e aí fala sobre felicidade dos pais. É muito interessante, assim, é um vídeo bem legal. O nome do site é Glad You Ask, obrigado por perguntar. É isso, pessoal, beijos, um ótimo final de semana e até semana que vem.